4 domingos, teremos 4 domingos centralizados no Pai Nosso. Uma oração que tem uma introdução e 6 petições. 3 petições iniciais destinadas a Deus, à glória de Deus, ao reino de Deus, à majestade de Deus. E 3 petições destinadas às necessidades do homem. Portanto, há 7 pontos na oração do Pai Nosso. Uma introdução, 6 petições, as 3 primeiras destinadas a Deus, as 3 últimas destinadas às necessidades do próprio homem, e nisto encontramos uma estrutura que deve nortear todas as nossas orações. E nós observaremos nesses 4 domingos que muitos erros poderiam ser evitados se as nossas orações, desde o princípio, tivessem sido ensinadas a partir da estrutura do Pai Nosso. O Pai Nosso, portanto, não é apenas um recital, não é apenas para que recitemos, mas ela é um modelo, ela é uma base, ela é uma estrutura que deveria influenciar, direcionar todas as nossas orações. O Pai Nosso é, de fato, o que Jesus se propôs a ensinar. Ensinar os seus discípulos a orar. É isto que Jesus se prontificou. Ensiná-los a orar. É isto que nós encontramos em Lucas capítulo 11. Embora nós estejamos hoje centrados em Mateus capítulo 6, porque o Evangelho de Mateus traz a oração do Pai Nosso de maneira mais ampla e completa, nós temos uma segunda narrativa também, que é no Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas há uma nota, há uma introdução que não há em Mateus, que é o pedido dos apóstolos. Por verem Jesus orar, eles fazem um pedido: Senhor, ensina-nos também a orar. E Jesus então concebe a oração do Pai Nosso com a finalidade de ensiná-los a orar, para que eles pudessem aprender a orar. Perceba, portanto, que nos evangelhos, como já dissemos nos cultos passados, não se aprende a orar orando. Se aprende a orar a partir do que Jesus ensina a orar. Não se ora orando. Nós acabamos contraindo este mau hábito. Mas os discípulos de João Batista eram ensinados a orar. É isso que diz lá em Lucas 11. Ensina-nos a orar como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus eram ensinados a orar, e nós, como discípulos de Jesus, deveríamos também ter sido ensinados a orar. Porém, eu digo da minha experiência religiosa, pelas igrejas que eu passei. Pelas igrejas que eu passei, eu nunca vi nenhuma igreja ensinando ninguém a orar. Todos, tanto de mim, como tenho certeza do meu filho, da minha esposa, todos eles aprenderam a orar orando, vendo outras pessoas orarem. E é evidente que a sua oração, que assim se deu, não é necessariamente uma oração bíblica, porque ela não veio do ensinamento bíblico para a sua vida. Então é isso que nós estamos tentando corrigir hoje. Hoje nós estamos iniciando o que é a estrutura básica de oração. Nós estamos iniciando um ensinamento
sobre a oração ensinada pelo próprio Cristo. Jesus não faz uma oração. Ele concebe o Pai Nosso para ensinar a orar. Portanto, as orações que viriam posteriormente da cristandade deveriam levar em conta o ensinamento do Cristo sobre como orar. É o que nós começamos a fazer hoje. E começamos então pela introdução da oração do Pai Nosso, que está no capítulo 6 e no seu versículo 9. Mateus capítulo 6 e versículo 9, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Primeiro ponto, então, que nós iremos passar a entender é que há um título, há um nome que Jesus ensina quando devemos orar. Embora Deus possua na Bíblia Sagrada muitos nomes, há um nome que Jesus escolhe no que diz respeito à oração. Então, na Bíblia, Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Mas para orar, Jesus não quis escolher o termo Senhor dos Exércitos. Deus disse para Abraão que ele era o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas Jesus não quis chamá-lo de Deus Todo-Poderoso quando foi ensinar os seus discípulos a orar. Deus é chamado do grande Eu Sou para Moisés. Mas Jesus não quis que chamássemos Deus de Eu Sou no momento em que fosse orar. O que Jesus quis que chamássemos a Deus no momento de oração? De Pai. Há, portanto, no ensino de Jesus, uma figura paterna que deve ser inserida na oração. E por quê que Jesus não quis chamá-lo de Todo-Poderoso, de Senhor dos Exércitos, de Senhor dos Senhores? Por que Jesus quis chamá-lo de Pai? Jesus quer imprimir um sentido de proximidade. Oração, portanto, na concepção de Cristo, não é um ato informal. Não é, aliás, um ato formal. Não é um ato de cerimônia, de ritual. Ele precisa receber contornos de proximidade. E por isto, dentre os muitos títulos de Deus, Jesus escolheu que chamássemos do quê? De Pai. De Pai. O termo em original, Mateus foi escrito em hebraico. Mateus não é um texto originalmente escrito em grego. O termo, portanto, em hebraico utilizado por Jesus, registrado, aliás, pelo evangelista Mateus, quando escreveu este versículo 9, foi que Jesus havia ensinado os seus discípulos a chamá-lo de Abba. Abba é o termo que se refere a pai. Pater em grego, aqui, no caso, seria a palavra Abba. É discutível o exato sentido da palavra Abba, que significa pai, todos sabem. Mas se discute qual é o significado do pai dentro da terminologia Abba. E aí eu vou, então, repassar para vocês aquilo que eu considero sendo mais sensato
sendo a melhor interpretação, que é de um teólogo alemão chamado Joachim Remeriat, né? Abrasileirado fica J. Jeremias, mas J. Jeremias, foi um teólogo alemão chamado J. Jeremias, fica meio estranho, né? A pronúncia correta é Joachim Remeriat, é um teólogo alemão que ele ressalta a importância de que a palavra Abba refere-se sim a pai, porém é um chamado de pai regado a respeito, temor, o que é inerente a qualquer estrutura familiar patriarcal. Então note, chamá-lo de pai ou de Abba não é como pensar no seu pai e no meu pai. Não é isso. Porque pai, na cabeça do judeu do primeiro século, era outro sentido. É por isso a importância, então, de entendermos o que significava a palavra Abba, o sentido de que Jesus utilizou para dizer o Pai Nosso. O judeu que ouve a mensagem de Jesus não pensa pai como você pensa pai. E por que ele não pensa pai como você pensa pai? Porque ele vive uma estrutura familiar patriarcal, onde o pai exerce autoridade máxima e indiscutível dentro da sua casa. Não há, portanto, os valores ocidentais de equiparação entre homem e mulher. Isso não existe há 2000 anos atrás. Não é este o pai. O que existe é uma figura patriarcal, provedora, sustentadora, protetora, que exerce amor, afeto, mas também o quê? Autoridade. Amor e afeto, mas também o quê? Autoridade. Onde o pai é respeitado pelo filho, não apenas por uma condição de afeto, mas por uma condição social de reconhecimento da autoridade sobre ele. Para que nós entendamos o que acontecia pela lei de Moisés se um filho blasfemasse contra o seu pai e contra a sua mãe, ferisse o seu pai e a sua mãe. O que você acha que era apenado? O que acontecia? Se um filho atentasse contra o pai, a mãe blasfemasse contra o seu pai e sua mãe, a pena é que ele deveria ser morto. Se um filho atentasse contra o seu pai, sua mãe, blasfemasse, amaldiçoasse o seu pai e a sua mãe, ele deveria ser levado ao tribunal religioso, constatando a ofensa, ele seria executado. Então perceba que os conceitos de família e de pai eram absolutamente diferentes dos nossos conceitos. Portanto, quando Jesus ensina dizendo, ore a Deus e o chame de Abba, ele está dizendo, ele é pai, mas ele é pai que exerce total e plena autoridade. Ele é pai, mas ele é pai que deve ser reverenciado. Que deve haver temor. O que é temor? Amor respeitoso. E você veja que em pregações isso nos falta, porque nós ocidentalizamos a ideia do Pai Nosso. E é comum ouvirmos nas igrejas dizendo, não, porque Deus é o seu pai, é o seu papai, você fala com o seu... Não, ele é pai, mas ele é o pai dentro de um contexto do quê? De Abba. E um pai dentro de um contexto de Abba jamais poderia ouvir o que ouvimos na televisão, de que você dirá ao Abba que você não aceita essa situação.
Entende? Isso é inconcebível para o Abba. Você nunca vai dizer isso para o Abba. Abba, eu não aceito essa situação. Isso é inaceitável. Você fala isso para o seu pai dentro de uma cultura ocidental. Nunca se diria isso para o Abba dentro de uma cultura judaica. O Abba exerce total e plena autoridade. A sua submissão é total ao Abba. Você vive numa sociedade em que amaldiçoar o Abba é puni-lo com uma execução de morte. Inaceitável. Jamais você vai ao Abba, então, para questioná-lo. Jamais você vai ao Abba, então, para confrontá-lo. Ele é o Abba. É isto que Jesus ensina. Quando fordes orar, diga Abba. Diga Pai. Como seu pai, não como seu pai. Como o pai a que Jesus ensinou dentro de um determinado contexto. E é isto que é importante que nós saibamos. O termo Abba, ele é inserido posteriormente nos ensinamentos do Novo Testamento. Não é só aqui que utilizaremos. Veremos Paulo posteriormente, quando escreve a sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, dizendo que nós não recebemos um espírito de escravidão para estar outra vez em temor, mas um espírito de liberdade pelo qual clamamos Abba Pai. E agora Paulo faz a junção, Abba Pater. Abba Pater, porque Pater é pai em grego, mas ele quer resgatar o quê? O sentido do temor, da obediência, da autoridade do que significa Abba. Por isso que ele escreveu Abba, ele escreveu pai duas vezes. Abba Pai, no texto original, é Abba Pater. Abba quer dizer pai e Pater quer dizer pai. Aí você veja, aí os pregadores inventam que pai mais pai vira o quê? Isso. Isso é uma invenção da cabeça dele. Né? Isso, na verdade, é uma invenção da cabeça do pregador. Não tem nada a ver. Então aqui ele fala, Abba é pai, Pater é pai, Abba pai, então é pai mais pai, é papai, então é para você chamar Deus de papai. Mas é a invenção da cabeça do pregador. Abba Pater não é pai mais pai. Abba Pater é o pai com a autoridade do Abba. É isso que Paulo está dizendo. Ele não é só o Pater. Ele é o Pater. Ele é o pai. Mas não se esqueça que ele é o pai com a autoridade, com o poder e com o respeito que deve ser dado dentro do contexto daqueles que chamam de Abba. Por isso é Abba, Pai. Eu reconheço a vossa autoridade, Pai, como sendo o Abba, como sendo aquele que exerça total e plena autoridade sobre a minha vida. Isto, portanto, significa dizer que Deus não é em nada parecido com o teu pai. Em absolutamente nada. Seja o seu pai bom ou tenha sido o seu pai ruim, Deus não é parecido em nada com o seu pai. Porque o seu pai pode ter sido Pater. O seu pai nunca foi Abba. Entende? Você que vive num contexto ocidentalizado nem sabe o que é viver junto com o Abba. Isso culturalmente nem existe para você. E eu tenho certeza que a cada 10 de vocês, 9 estão ouvindo hoje pela primeira vez o que significa a palavra Abba. Então, se nós pensamos que, ou se há alguma influência paterna da nossa experiência, na nossa relação com Deus, eu preciso que você desconstrua isto hoje. Seja esta experiência boa ou seja essa experiência ruim. Porque a figura que você tem de paternidade não tem relação nenhuma com a figura do Abba na Bíblia Sagrada. Porque para que você pudesse ter
ao menos uma ideia, você teria que ter nascido e sido criado dentro de uma família judaica tradicional. Para que você pudesse ter uma ideia. Você sabe que um judeu de uma família tradicional, a começar, os filhos não casam com quem quer. A filha não casa com quem quer. O filho não casa com quem quer. Entende? Há uma total submissão a quem? Aos pais. Então perceba que a relação de paternidade e de maternidade de uma família judaica tradicional, que era o contexto de Jesus no primeiro século, é totalmente diferente da nossa estrutura familiar hoje, ocidental do século XXI. Se nós não resgatarmos na nossa pregação o sentido do Abba, do Pai Nosso, nós empobrecemos o ensinamento de Jesus. Porque falamos que Jesus está dizendo de um Pai do qual ele não estava dizendo. Jesus não estava dizendo de um Pai. Ele estava falando de um Abba. Por isso que a minha oração, quando eu vou orar e Jesus me ensinou que eu devo chamá-lo de Pai, e mais eu aprendo que eu devo chamá-lo de Abba, eu passo então a orar plenamente certo que ele me ama como filho. Que ele me abraça como filho. Mas este amor que ele tem por mim jamais permitiria que eu tivesse qualquer atitude de desrespeito, de afronta, de desobediência ou de enfrentamento. É justamente a intensidade do seu imenso amor que me coloca em uma condição ainda de maior e intensa obediência. Porque ele não é só Pai, ele é Abba, Pai. Perceba então que todas as orações que você fez até hoje, em que você questionava a Deus, todas as orações que você fez até hoje, em que você discordava de Deus, em que você dizia para Deus que você não aceitava, em que você dizia para Deus que você não concordava, todo esse tipo de oração que você tenha feito até hoje é a oração de alguém que não sabe orar para o Abba. Porque numa relação familiar do Abba, sabe quem que sabe o que é melhor para você? Não é você. Quem sabe o que é melhor para você é o Abba, e não você. Por isso que é o Abba que vai dizer com quem você vai casar. Por isso que você só vai casar se o Abba aprovar. Porque é o Abba que sabe quem é melhor para viver com você e o que é melhor para a sua vida. Em que momento você vê Isaac questionando Abraão? Em que momento na Bíblia? Isaac discordando de Abraão. Ou em que momento da vida você vê Jacó e Esaú enfrentando Isaac? Isso não existe. Não existe porque ele é o Abba. Eu posso não concordar, mas eu tenho que obedecer o Abba. É por isso que o pecado do filho pródigo é tão grave. Entende a gravidade? Ele não tem direito algum. Ele nunca poderia ter feito o que ele fez. Nunca. Nunca poderia ter feito com o Abba o que ele fez. É esta a gravidade do filho pródigo. Ele não tem o direito de sair. Ele não tem o direito de questionar. Ele nunca poderia ter feito aquilo que ele fez. Aquilo que ele fez é uma conduta inaceitável. Inaceitável o que o filho pródigo faz. Note, portanto, que claro que Deus me ama e me ama como filho. Mas Deus, segundo Jesus, quer que eu o chame de Abba. Amém? E o Abba, e agora nós vamos para o segundo passo, que não é meu. O Abba que é de quem? Hã? Nosso.
O Abba que é nosso, quer dizer que ele é meu Abba e é Abba de quem também? Que é teu Abba. Se ele é meu Abba e ele é teu Abba, jamais poderíamos tolerar qualquer oração, qualquer pregação ou qualquer canção na igreja que permitisse direta ou indiretamente apelos, falas ou afirmações contra quem quer que seja. Porque ele não é só o Abba meu, ele é o Abba também seu. Se ele é meu Abba e ele é o seu Abba, eu estou sob a autoridade dele, como você também está sob a autoridade dele. Logo, qualquer divergência será tomada pelo Abba. Vamos mostrar um exemplo bíblico de uma relação de conflito entre os filhos dentro de uma estrutura de Abba. Esaú e Jacó. Em que momento Esaú foi tirar satisfação com a sua mãe por ter induzido e ajudado Jacó a enganar o pai Isaac? Em que momento ele foi tirar satisfação com a mãe? Isso não se faz. Amém? Entende? Numa estrutura patriarcal, isso não se faz. A mãe ajudou Jacó. A mãe foi quem fez e preparou a comida, o guisado, para que Isaac comesse. Foi a mãe. Em que momento Esaú foi tirar satisfações com a sua mãe? Em nenhum momento. Em que momento ele foi tirar satisfações com Isaac, seu pai? Ele conversou entre as pessoas, dizendo: o dia em que meu pai e a minha mãe morrerem, eu irei matar o meu irmão pelo que ele fez. Entende? Tem que esperar o pai morrer, tem que esperar a mãe morrer. E por que tem que esperar o pai e a mãe morrer? Porque ele está sob a autoridade do pai e da mãe. E não interessa se foi errado ou certo o que eles fizeram, ele está sob a autoridade. E é isso que ele faz. O que se ouve então é o comentário de Esaú, que diz entre os seus amigos que quando seus pais morrerem, ele matará o seu irmão por aquilo que o seu irmão fez. Mas veja o que pensa a cabeça daquele que vive sob a autoridade do Abba. Posso achar errado, posso achar injusto, mas eu devo o quê? Obediência. E devo obedecer até que isto termine. Em que momento Samuel foi tirar satisfação da mãe? Porque a mãe fez a doação dele para o templo. A mãe prometeu que se ela ficasse grávida, ia doar o filho para o templo. Em que momento Samuel questiona a sua mãe, reclama e diz: como que a senhora faz uma promessa e me doa? Percebe? Está sob o quê? Você entende qual que é a relação com Deus, então? Você entende que os pontos de discordância podem existir, mas aquele que está sob a autoridade do Abba precisa obedecer e respeitar o Abba. E se o Abba, disse Jesus, o Abba é nosso, é como se Deus dissesse: o que tiver que ser feito, nunca será feito por você. Qualquer coisa que tiver que ser feito, será feito por mim, porque eu, Deus, sou o Abba. Então, se há divergências entre o Esaú e o Jacó, eles precisam obedecer à vontade do Abba. Entende? Eles não vão questionar o Abba. Podem não gostar, mas se submetem em obediência à autoridade do Abba.
Logo, irmãos, todas as nossas canções, orações ou pregações de que você ou de que alguém vai te entregar na mão de Deus, ou de que isso, ou de que aquilo, tudo isso é resultado de pessoas que não sabem que o Abba é nosso. Ele não é seu. O Abba é nosso. Não é comum ouvirmos de alguns crentes dizendo no momento de irritação, porque o meu Deus, não é o seu Deus. Amém? Houve um momento em que ele era meu, na antiga aliança, de Abraão, Isaque, Jacó e da sua descendência. Mas com a encarnação do Deus na vida do Cristo, ele deixou de ser meu para ser agora o quê? Nosso. Ok? Houve um momento que ele era meu. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Só que aquilo que era meu, Jesus agora vem e torna nosso. Então não é o meu Deus, é o nosso Deus. E isto corresponde diretamente ao que Jesus estava nesta mesma pregação ensinando. E eu peço para que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 43 ao versículo 48. Vou pedir para o Lucas pegar água para mim, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 43 e 48. Isto que Jesus vai ensinar aqui é a oração de pessoas que vivem o Abba. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. E por que Deus faz nascer sol e manda chuva sobre todos? Porque ele é nosso. Ele não é seu. Ele manda o sol a você e manda o sol a quem você também não gosta. Ele manda a chuva para você e para quem você também não gosta. Porque ele não é seu Abba. Ele é o Abba nosso. Ele é o Pai nosso. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que Jesus, portanto, está ensinando é que Deus não é meu. Ele agora é o quê? Nosso. E por ser nosso, ele é meu e é também dos meus inimigos. E é por isto, então, não por uma questão de falsa bondade, é por isto que eu vou amar os vossos inimigos e orar por aquele que vos persegue. Porque o Abba é de quem? É nosso. E se eventualmente o Abba precisar corrigir alguém, quem deverá fazer isso? É o Abba que fará. E se o Abba entender que não deve fazer nenhuma correção, o que cabe a mim fazer? Me submeter em obediência à autoridade do Abba. Lembre-se disso. Lembre-se de Esaú e de Jacó. Um sério conflito. Ambos se submetem à autoridade paterna e materna. Ambos se submetem. Porque é isto que é chamar o pai de Abba. O Abba que é nosso. Não é o pai do Esaú. Não é o pai do
Jacó. É o pai que é nosso. Se houver, portanto, decisões a serem tomadas, devem ser tomadas pelo Abba. E se o Abba achou por bem não tomar nenhuma decisão, não será tomada nenhuma decisão. Por isso Esaú não foi atrás de Jacó, por isso Esaú não foi até Padã Arã, na casa de Labão, atrás de Jacó. E não foi porque precisa da autorização do Abba. Aí veja só, portanto, irmão, para você estender a mão contra o seu irmão, você precisaria da autorização de quem? Hã? Do Abba. Amém? Do Abba. Perceba, portanto, que ser manso e pacífico não é uma alternativa. Entende? Não é uma questão de escolha. Ser manso e pacífico é necessário submeter-se à autoridade daquele que é o Abba, cuja mansidão e cujo pacifismo é traduzido em obediência. Ainda que o coração se ire, ainda que o coração se aborreça, há uma relação do quê? De submissão. Porque o Abba, ele não é meu. O Abba, ele é nosso. E se ele é nosso, o Abba tem a palavra final sobre o que deve ser feito. E isto começa a partir dos nossos conflitos, o quê? Familiares. Amém? A partir dos nossos conflitos familiares. Antes da autoridade do esposo ou da esposa, do pai ou da mãe, precisaríamos respeitar a autoridade de Deus. Amém? Antes do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do filho ou do irmão, antes de tudo é a autoridade de Deus. Isso não significa que você tem que gostar da injustiça. Jesus nunca escreveu isso. Jesus nunca escreveu, ofereça a face e goste de oferecer a outra face. Ande não uma, mas 2 milhas e goste de fazer isso. Ore pelos seus inimigos e fique feliz em fazer isso. Isso não está escrito na Bíblia. Você não tem que gostar. Se você se relaciona com o Abba, você tem que obedecer o Abba. Amém? Você pode não gostar, mas você deve obediência ao Abba. Jesus é o claro exemplo disso. Jesus queria ser crucificado? Hã? O que ele orou no Getsemane? Pai, se possível eu faço o quê? Isso. Só que o pai que ele orou, ele não orou para o pater, ele orou para quem? Para o Abba. Percebe? A oração de Jesus é para o Abba. E não se ora para o Abba dizendo, afasta de mim a cruz. Não se ora para o Abba dizendo, eu não aceito a cruz. Isso não se faz com o Abba. Com o Abba, o máximo que se faz é, se possível, faça. Mas, como o Senhor é o Abba, eu voluntariamente me submeto à obediência da tua vontade. Porque o Senhor é Abba, Pai. Amém? Então, isto significa dizer que nos nossos conflitos e nos nossos entendimentos, Deus não espere que você goste. Mas Deus exige que você obedeça. Amém? E se você não obedecer, e se você não gostar, e você tiver outra oração, tiver outra ação, Deus não é o teu Abba. Amém? Ele não é teu Abba.
Você pode estar pensando no seu pai João quando você ora. Porque era para o seu pai João que você discordava. Era para o seu pai João que você respondia. Era para o seu pai João que você confrontava. O Deus que você tem na sua cabeça idealizado não é o Deus da Bíblia. É o seu pai João. É o seu pai Antônio. E é por isso que você tenta fazer com Deus o que você fazia com o seu pai João e com o seu pai Antônio. E é por isso que Deus não ouve e não responde a sua oração. Porque você não está orando para ele. Você está orando para o seu pai João. Você está falando com ele como se estivesse falando com o seu pai Antônio. E ele não é o seu pai Antônio nem o seu pai João. Desde o início, há 2000 anos, ele te ensinou na Bíblia Sagrada que ele não é como teu pai. Ele é Abba, Pai. Se, infelizmente, não te ensinaram que é Abba, Pai, foi uma infelicidade pelas igrejas que você passou. Amém? Se, infelizmente, você não aprendeu a orar ao Abba, foi uma infelicidade das comunidades cristãs por onde você passou. Uma coisa é certa. Deus, desde o princípio, nos ensinou a orar, dizendo Abba, Abba Pai. Orar ao Abba. Submeter-se à autoridade do Abba. Reverencialmente ao Abba. O Abba que não é meu, mas o Abba que é nosso. E veja que agora nós vamos dar um passo ainda mais intenso. Ele não é só o Abba que é nosso. Ele é o Abba que é nosso e é o Abba que está onde? Abba nosso que estás no céu. Ele é teu Abba. Mas ele não é teu parceiro. Ele não é teu brother. Entende? Ele não é teu colega. Jesus não é o teu irmão mais velho. Ele é o Abba. Só que não esqueça que você está aqui na terra e ele está nos céus. Agora vamos entender o que é Deus que está nos céus. Porque a gente, na nossa imaturidade, pode olhar para o céu e imaginar que ali depois do céu azul, né, Deus estaria lá. Só que hoje, cientificamente, a gente sabe que Deus não está lá. O homem já chegou no espaço, já saiu da atmosfera azulada da Terra e Deus não está lá. Logo, Deus que está no céu não é uma questão de altura. É muito mais do que altura. Então, vou ler com você um texto da Bíblia do que representa um Deus no céu, para que entendamos o que Jesus estava falando quando dizia, ore assim, diga, Abba nosso, e agora se lembre que estás nos céus. Então abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. E agora nós faremos uma leitura um pouco extensa, são 14 versículos, mas eu quero que você lembre, quero que você leia, para que você saiba o que é estar nos céus. Né? Estar nos céus não é só uma questão de altura, mas que você possa compreender o que é estar nos céus. Então, Apocalipse capítulo 5 diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Agora preste atenção, veja como os céus reagem ao cordeiro. Então você está entendendo? O cordeiro é o mais digno dos céus, da terra
é o único que pode não só olhar para o livro, mas pode desatar os seus selos. Agora note como os céus se relacionam com esse cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos fizeram o quê? O que eles fizeram? Caíram de joelhos. Eles se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos. E depois de caírem de joelhos e de estarem agora prostrados diante do cordeiro, entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares. Então, inicialmente, quem estava cantando eram os seres viventes e os anciãos, prostrados, ajoelhados e cantando ao cordeiro. Agora há uma canção que todo o céu cantou. Milhões e milhões, milhares e milhares, dizia João. O céu inteiro agora cantando. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo. Agora não é só o céu. Primeiro começou só com os seres viventes, depois os anciãos, aí o céu inteiro, agora é toda a criação. O que há na terra, o que há embaixo da terra, o inferno, todos, inclusive o inferno. Inclusive o inferno. Todos. Absolutamente todos. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja louvor e honra e glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e adoravam. Este é o Deus que está nos céus. Amém? E é isso que você precisa lembrar quando você vai orar. Amém? É isso que você tem que lembrar quando você vai orar. Porque talvez você não pense que Ele está nos céus. E aí eu fico pensando, irmão, porque aí agora começa a ficar engraçado, né? Que alguns pregadores falam, né? Como que você questiona alguém que é assim? Querer ser muito, né? muito É loucura. pra chegar nessa É loucura. altura, né? Né? É uma questão de loucura. Porque é uma pessoa que não tem o mínimo de sensatez. Como que você questiona alguém que é assim? Como que você diz que você discorda de alguém que é assim? Como que você reclama para alguém que é assim? Como que você fica de mal com alguém que é assim, irmão? Como que você faz ruindade para alguém que é assim? Porque é esse que é o Deus que está nos céus. Amém? É o Deus que é reverenciado por todos nos céus. E todos cantam e glorificam a Ele. É o Deus que os demônios que estão embaixo da terra cantam a Ele cântico de louvor, se submetendo ao seu poder e à sua autoridade. É isso que Jesus dizia. Ele é o Abba, e é nosso. Mas não se esqueça, Ele não é só um Abba. Ele é um Abba que está nos céus.
Note, portanto, que nesta estrutura inicial desta simples frase, Pai Nosso que estás nos céus, me coloca no meu devido lugar no momento que eu vou orar. Tá bem? Me coloca no meu devido lugar. E o meu devido lugar é, no máximo, porque eu não sou como os anciãos que estão lá no céu. E eu não sou também como seres viventes, como os chamados querubins que vivem junto ao trono. E tampouco eu tenho a glória dos milhares dos anjos que estão lá. E se eles, que são eles, cantavam um cântico de glória, honra, louvor, digno e autoridade ao Abba, como que é a minha oração, irmão? Como que começa a minha oração? Será que a minha oração começa assim? Senhor, abençoa a minha casa, Senhor, abençoa a minha família, abençoa... É assim? Não. A minha oração começa me submetendo à autoridade do Abba. A minha oração começa glorificando o Abba que está na grandeza dos... É assim que se ora. Em primeiro não sou eu, primeiro é o Abba. São 3 petições direcionadas a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Há uma introdução de glorificação a Deus na oração. De obediência. Sabe por quê, irmão? Porque os anjos fazem isso no céu. É isso que eles fazem. Você está lendo aí. É assim que eles se relacionam com Deus. Não é então, a oração não começa, portanto, primeiro com o meu pedido. Não, primeiro é Deus. Eu venho o quê? Depois de adorá-lo e glorificá-lo pela sua grandeza, pela sua santidade. E se isso for chato para você, o céu não é um lugar para você. Entende? Você não se enquadra no céu. Melhor você procurar outro lugar para você ir. Porque lá o céu é feito para gente que faz isso. Os anciãos fazem isso, os seres viventes fazem isso, os milhões e milhares fazem isso, Deus faz até os demônios fazerem isso. E se isto não é algo que te atrai, não é algo que você gosta, eu te pergunto, o que você vai fazer no céu então? Ou para que você quer ir no céu? O grande problema está, e nós começamos a refletir sobre isso, o personagem principal da nossa oração não é Deus. É esse o problema. O centro da nossa oração somos nós e as nossas necessidades. Para Jesus, na oração do Pai Nosso, a sua oração e a minha oração, se for assim, está totalmente errado. Para você, vem depois. Primeiro para Deus. Para você, vem depois. Primeiro para Deus. Por isso que tem a introdução. E por que primeiro para Deus? Primeiro, porque ele não é o seu pai João e nem seu pai Antônio, ele é seu pater. Segundo, ele não é só seu, ele é seu e de quem você também não gosta. E terceiro, não se esqueça, você está aqui, mas ele mora lá no céu e ele é reverenciado, glorificado a todo tempo. E é o mesmo que você deve fazer quando vai começar a orar. É isso que Jesus estava querendo nos dizer. E tudo isso, irmão, que nós estamos dizendo é só a introdução para orar. Né? São os atos preparatórios da oração. São os atos preparatórios. Porque agora virá 3 pedidos que são direcionados à grandeza, majestade e glória de Deus. Amém? É como se Jesus estivesse nos ensinando em como nos posicionarmos para começar a
a orar. E isso eu precisava ter sido ensinado na igreja desde o começo. Amém? Eu precisava ter sido ensinado isso desde o começo. Desde quando eu comecei a frequentar a igreja. Tinha que ter ensinado a autoridade do pater, da obediência, do que é ter Deus como Pai. Ter sido ensinado que o Pai é meu, mas é seu. É daqueles que eu também não gosto. Porque tudo isto vai me afastando do palco da vida e vai colocando quem no lugar? Deus. Vai me tirando do meu grau de importância para ir colocando quem? Deus. Tinha que ter sido ensinado que quando eu vou orar para o meu pater, mas o meu pater é este, pater glorificado, exaltado, adorado, que os céus inteiros cantam a ele, até o inferno canta a ele. E que eu devo fazer então? Glorificá-lo também na minha oração. Eu devo estar imbuído deste sentimento quando eu vou começar a orar. E aí nós vamos hoje caminhar para o encerramento com o primeiro pedido, a primeira petição a Deus. Abba nosso, Pai nosso que estás. Primeiro pedido, primeira petição a Deus. Santificado seja o teu nome. Aqui nós temos o que nós chamamos de hebraísmo. O que é um hebraísmo? Hebraísmo são terminologias inerentes ao povo hebreu que precisam ser levadas em consideração dentro da interpretação de uma determinada afirmativa. Então, santificado seja o teu nome, não significa que o nome de Deus precisa ser o quê? Santificado. Não é isso que o texto está dizendo. Santificado seja o teu nome. Quer dizer que o nome de Deus é impuro e eu preciso orar para que o nome de Deus seja santificado. Então, o que é isso? Santificado seja o teu nome. É que para o hebreu, você é o que o seu nome diz. Quando Deus encontrou Jacó, o que Deus fez? Quando encontrou lá Jacó no Val de Jabó, o que Deus fez com ele? Perguntou o nome. Para fazer o que com o nome dele? Isso. Porque você precisa ser quem o seu nome é. Moisés foi chamado de Moisés, porque quando ele foi encontrado, ele foi tirado da onde? E Moisés significa aquele que foi tirado das águas. Então, o seu nome é aquilo que você é. Santificado seja o teu. Isto significa que o teu nome é santo, porque o Senhor é santo. O Senhor é o que o seu nome é. Então o seu nome é o quê? Santificado. Por isso que o Senhor é santo. Portanto, depois desta introdução, o meu primeiro passo da oração é o reconhecimento da santidade de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Então ele é o seu Abba, submeta-se à total autoridade dele, ele é teu e dos teus inimigos, que não haja rancor, ira e mágoa em teu coração. Haja um espírito para glorificá-lo e adorá-lo, porque ele está nos céus. E agora, iniciando a sua oração, comece reverenciando ao teu Deus, porque ele é um Deus santo. Agora veja, por que se Deus é santo, nós oramos reconhecendo este Deus santo? Porque nisso reside a obra do Cristo. De que sejamos santificados pela santidade que há em Deus. Isto é a obra central da cruz. A oração então começa com santificado seja o teu nome, porque esta é a obra da cruz. De que o Deus santo, por ser santo, derrame sobre mim a sua santidade. Por isso que eu oro a ele, dizendo,
santificado seja. Este santificado tem um duplo sentido, tanto do reconhecimento de enaltecimento, quanto o pedido para que a santidade dele seja o quê? Derramada sobre a minha vida. Então, há este duplo sentido quando eu oro, para que não somente seja santo, mas que a santidade dele seja derramada. Eu vou ler um texto para ilustrar isto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Amém? Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos o quê? Santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Versículo 17. Ora, se invocais como Pai, como Abba, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque temor é a maneira que se relaciona com o Abba. O Abba não é parceiro, não é brother. O Abba é quem devo obediência e me submeto à sua autoridade. Por isso eu tenho um amor reverencial, respeitoso por ele, chamado de temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais lhe legaram. Os vossos pais, o vosso pater, não é como o Abba. O vosso pater lhe legou um fútil procedimento. Foi isso que ele deixou de legado a você. O vosso pater, o vosso Deus, ao contrário, pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que o texto de Pedro está dizendo? Você tem que querer ser santo. Se você quer seguir a Deus, você tem que querer ser santo. Não adianta você querer servir a um Deus e não querer ser santo. Tem que querer ser santo. Você tem que almejar, desejar que a santidade dele alcance você e que te faça santo como ele é santo. E fazer isso sabendo que para isto você foi comprado por um alto preço. O sangue do Cristo foi derramado por você para te resgatar. Então o que Pedro está dizendo, o mínimo agora que você tem que fazer em relação a Deus é querer ser santo. É orar para ser santo. É orar e pedir, santificado seja o teu nome. É reconhecer que Deus é santo e dizer, Deus, me faça santo também. Me faça santo como o Senhor é santo. Me dê da sua santidade. Eu fui comprado pelo teu sangue. Então, dá-me da tua santidade. Cobre-me com a tua santidade. Perceba então, irmão, que Deus abençoa, Deus prospera, Deus supre as necessidades, Deus abre porta. Mas não é para nada disso que você deveria vir à igreja. Bem? Não é para nada disso. Você deveria vir à igreja
para se submeter ao Pater, ao Abba. Você deveria vir à igreja para aprender a perdoar, a conviver e a aceitar o que você não quer das pessoas, porque o Abba é nosso. Você deveria vir à igreja para aprender que você está aqui na terra e que Deus está no céu. E que é uma maneira de se relacionar com esse Deus que está no céu, porque é uma maneira que o céu se relaciona com ele. Você deveria vir à igreja para que, sabendo que ele é santo, quisesse também ser santo como ele é santo. Porque estas coisas, no olhar de Jesus, são mais importantes do que o pão nosso de cada dia. Amém? O pão nosso vem depois. O pão nosso vem depois. A gente vai chegar lá. Mas olha só te dando uma pista do que nós vamos falar aí na nossa terceira reunião. O pão que não é seu e nem para você. O pão que é o quê? Nossa. Ah, então você está pedindo para Deus te dar para você fazer o quê? Exatamente, você dividir. Porque não é seu. Né? O pão não é seu. O pão é o quê? Então é Senhor, me dá para que eu possa compartilhar. Senhor, me abençoa para que eu possa. Então, irmão, me desculpa. Não prego um evangelho de miserabilidade, os irmãos sabem disso. A minha vida não é um testemunho de uma vida miserável. Eu não vivo da ajuda da igreja, não tenho salário da igreja. Tudo que eu tenho é resultado do meu trabalho. Trabalho há 25 anos como servidor público. Não sou remunerado para a igreja. Vivo com conforto com a minha família, então não tenho nenhum problema quanto ao ter uma vida confortável. Mas me desculpe, sou abençoado por Deus sim, mas eu não acredito em nenhum tipo de evangelho contra a Bíblia. Me desculpe, não acredito. Então, um evangelho que pregue o seu pão e o meu pão, eu não acredito. Eu rejeito veementemente. Hein? Gálatas 1:8. Ainda que desça um anjo do céu, trazendo um outro evangelho, além do que temos pregado, seja considerado abominação. Se você perdeu a live de quinta-feira que nós tivemos, você iria entender perfeitamente a partir dos textos de Apocalipse e de Tessalonicenses, que demônios fazem, está escrito no texto, não vou repregar tudo que nós falamos, demônios fazem milagres, sinais, prodígios e poderes descritos na Bíblia Sagrada. Então contar para mim testemunho do que não significa absolutamente nada. Nada, porque a minha Bíblia diz que demônios fazem milagres, sinais e prodígios, e segundo a eficácia de Satanás, agem com poder. Então contar para mim de milagre, de que foi, não significa absolutamente nada. O que me importa é o que está escrito na Sagrada Escritura. E na Sagrada Escritura o pão é nosso. É isso que Jesus ensinou. Eu tenho, oro e peço para que eu possa o quê? Ser generoso. Qualquer evangelho, então, qualquer pregação, campanha, não interessa. Que pregue o pão meu, para mim, discordo, não creio e nego veementemente. Pode ser bispo, apóstolo, pastor, pode ser o que for. Pode ser qualquer igreja que seja. Há uma única verdade, e esta verdade é da Bíblia Sagrada. Qualquer igreja que pregar, portanto, que eu devo ir para lá para ter o pão, está errado. Primeiro é o Abba, primeiro é o nosso, primeiro é o Abba que está no céu, primeiro é o santificado, é a santidade deste Deus que opera sobre a minha vida. Primeiro é a minha total obediência, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isto em primeiro. Há uma lista de requisitos que primeiro estão como mais importantes. E a oração ensinada por Jesus, entre eu e Deus, Deus está num local mais importante do que eu. Por isso, em 6 petições, as 3 primeiras são para Deus.
As 3 primeiras é a majestade de Deus, a glória de Deus e o reino de Deus. E nisso, irmão, então, nós entendemos por que muitas orações não são ouvidas, por que muitas orações não são respondidas e nem atendidas, porque elas não são orações cristãs. Amém? Elas não são cristãs. Por isso que vai na campanha, faz a promessa, faz o envelope, está há 10, 20 anos na igreja, do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. E enquanto a oração não se converter a Jesus, amém? Enquanto a oração não se converter a Jesus, não vai ser atendida. João capítulo 15, versículo 7. Para que você possa pedir tudo em nome do meu Pai e Ele vos conceda, primeiro, antes, vós precisam estar em, se vós estiverdes em, e se as minhas palavras estiverdes em, aí então, pedireis tudo o que quiserdes. Quando orarmos a partir do ensinamento da Bíblia, é isso. Quando a minha palavra estiver em vós. Quando a sua oração for uma oração o quê? Bíblica. Pedireis o que quiser. Desde que a sua oração primeiro seja uma oração bíblica. Seja uma oração ao Pater, que é nosso, que estás nos céus, e que você busque em primeiro lugar a santidade deste Deus, para que você seja santo também, como Ele é santo, porque essa é a prioridade da sua vida. Se a sua oração for uma oração bíblica, pedireis o que quiserdes, porque tudo que você quiser estará no próximo pedido que pregaremos domingo que vem. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não me dê nada que o Senhor não queira, não faça nada que o Senhor não queira, não atenda a nada que o Senhor não queira. Então peça tudo, porque tudo que você pedir será tudo que Deus quiser te dar, e somente isso. Amém? Mas isso nós falaremos domingo que vem. Vamos nos colocar em pé, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu quero que você saia com hoje. Eu entendo que você tem eu entendo que você sai com uma sensação. A sensação que a sua oração estava toda errada. Mas eu quero que você saia com uma outra sensação. De que, graças a Deus, você está aprendendo a orar agora. Amém? Porque teve gente que passou uma vida inteira na igreja e morreu sem nunca ter aprendido a orar direito. Amém? Então, chegando em casa, diga: Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor está me ensinando a orar. Eu te agradeço porque eu estou pela primeira vez começando a aprender como eu devo orar. Como que deve ser a minha oração. E aprendendo a orar para que eu seja ouvido, atendido, respondido pelo Senhor. E nós iremos começar a aplicar isto agora. Nós vamos orar ao Pater. Amém? Aliás, nós vamos orar ao Abba, submetendo-se à autoridade dele, sabendo que ele é quem sabe o que é o melhor para cada um de nós. O Abba que é meu e também daqueles que eu não gosto, e que eu não vou, portanto, tomar atitudes frontais contra essas pessoas, porque todos estão sob a autoridade deste Abba, e Deus irá fazer o que deve ser feito. E eu vou me submeter à obediência, ainda que eu tenha litígios como Esaú e Jacó. Mas eu me submeto à autoridade do Abba que está sobre mim. E eu respeito a decisão do Abba, ainda que ela seja contrária à minha decisão. Este Abba que eu devo adorá-lo agora, sabendo que ele está lá nos céus, glorificado por anjos, serafins, querubins, e que se eu quero participar desses céus, eu também preciso glorificá-lo neste momento. Eu não sou a pessoa mais importante aqui. Eu não sou. Porque quando eu chegar no céu, eu não vou ser a pessoa mais importante. Você entende isso, irmão? Em nome de Jesus,
Você entende que você não vai ser a pessoa mais importante quando chegar no céu? Você entende isso pela Bíblia? Que no céu só tem um lugar para uma pessoa importante? Se nós queremos ir para o céu, precisamos entender, você não será importante. Não será. O céu é Apocalipse 5. É todo mundo centrado no Cordeiro, cantando ao Cordeiro, glorificando ao Cordeiro. É isto que é a nossa oração hoje. Se nós queremos ir ao céu, precisamos orar como o céu ora. É para o Cordeiro que nós cantamos, é para o Cordeiro que nós oramos, é para o Cordeiro que nós estamos aqui, é para o Cordeiro que os músicos tocam e tudo que a gente faz é para o Cordeiro, para o Cordeiro, para o Cordeiro, para o Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí você vai perguntar, e eu? Você vem depois, irmão. Amém? Você vem depois. Primeiro é a glória do Cordeiro. Primeiro é louvar o Cordeiro, é cantar ao Cordeiro. Primeiro é vir aqui não para buscar a sua bênção, irmão. Isso é coisa de quem não sabe orar o Pai Nosso. Você não vem aqui para buscar a sua bênção. Você vem aqui para glorificar o Cordeiro de Deus. É para isso que você vem aqui. A bênção vem numa consequência de alguém que é Abba, que é protetor, provedor, e que vai suprir as necessidades. É por isso que Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro é o Abba, primeiro é o Cordeiro. As coisas vêm depois. Então eu não estou vindo à igreja para buscar a minha bênção. Estou vindo na igreja para glorificar o Cordeiro de Deus, para adorar o Cordeiro, no meu cântico, na minha oração, nas minhas necessidades. Eu venho glorificar o Cordeiro. Por isso que eu venho bem ou eu venho mal, eu venho triste ou eu venho feliz, eu venho tendo ou não tendo, eu venho, porque eu não venho por causa de mim, eu venho por causa do Cordeiro de Deus. É por causa dele que eu venho. Então se eu tenho dinheiro eu venho, se eu não tenho eu venho, se está tudo bem em casa eu venho, se está tudo ruim em casa eu venho, porque não é para mim, é para o Cordeiro de Deus que eu estou aqui. Feche comigo os teus olhos. Glória a Deus. Deixa o nome do Senhor. Oh, majestade do Sim, Espírito Santo, Espírito Santo. Glória, glória a Deus. Oh, meu Deus. Glória do Senhor.